Olá pessoal, hoje vamos continuar então a falar sobre propriedades de substâncias puras. Em particular falaremos sobre o título de uma mistura líquido-vapor saturada. Bem, na última aula nós discutimos como construir diagramas de propriedades, vimos o diagrama pressão-volume específico, vimos o diagrama temperatura-volume específico, vimos também o diagrama pressão-temperatura. Quando estávamos trabalhando sobre o diagrama temperatura-volume, ou simplesmente o diagrama TV, a gente supôs que em todos os momentos a pressão ela se mantinha constante. Então isso é válido quando nós estamos trabalhando com um conjunto cilindro-pistão como este que está mostrado nessa tela. Então nessa situação nós temos que em nenhum momento a pressão ou as esferas que estão sobre o pistão são alteradas, ou seja, significa que a massa total se mantém sempre constante. E da mesma forma como nós não estamos alterando a posição do pistão, não estamos elevando o pistão, o conjunto para uma região mais alta, nós não temos alteração da pressão atmosférica. Então, do ponto de vista mecânico, nós podemos determinar a pressão do gás baseado nas forças externas, nas pressões externas que atuam sobre o pistão, uma vez que são essas forças ou essas pressões que são propagadas para o gás. O gás, então, está numa condição de equilíbrio mecânico, onde a sua pressão é exatamente igual à pressão atmosférica mais a massa dos pesos vezes a gravidade dividido pela área interna do pistão. Dessa forma, nós podemos construir esse diagrama partindo lá da situação mais simples, que é baseada em você considerar uma determinada quantidade de água, a temperatura ambiente, e aquecendo essa água desde o ponto inicial, quando ela está então a 1 atm e 20 graus Celsius. Então você aquece a água fazendo com que ela se expanda, então o volume ele aumenta, assim como o volume específico, até que o sistema alcança uma condição chamada de condição de água saturada. Ou seja, a partir desse momento, se você transferir calor para o sistema, nós observaremos mudanças de fase, nós observaremos que parte do sistema será visto como um gás ou como um vapor. Então, esse é o estado 2 representado nesse diagrama. Se continuarmos transferindo calor para o sistema, esse calor ele converte a fase líquida em fase gasosa. E ele segue essa linha desde esse ponto 2 aqui até o ponto 4. No ponto 4, todo o líquido foi evaporado e o sistema se encontra numa condição de vapor saturado. Se eu retirar calor do sistema, eu condenso novamente o vapor. A partir desse ponto, se mais calor for fornecido, a temperatura sobe e nós teremos o estado de vapor superaquecido, como mostra o diagrama aqui. Então toda essa linha tracejada que mostra os processos 1, 2, 3, 4 e 5 foram obtidas a pressão constante. Significa que essa linha tracejada representa um processo isobárico. Além disso, quando nós estamos na região de mistura, ou seja, entre 2 e 4, a temperatura também é uma constante. Então isso significa que temperatura e pressão são constantes na mudança de fase. Já o diagrama PV, ele é um pouco diferente do diagrama TV porque nós o concebemos de modo diferente. Nós partimos de uma situação onde a temperatura era mantida constante e fomos alterando então as massas sobre o pistão. Então o que a gente fez lá no exemplo da aula anterior foi retirar essas massas ao longo do tempo, de maneira bastante suave para que a gente tenha então um processo aproximadamente quase estático. Do ponto de vista teórico, nós teríamos um processo quase estático porque nós variaríamos as pressões retirando grãos de tamanho infinitesimal de cima do pistão. Então, com isso, a gente partiu lá de um estado comprimido, onde a água estava pressurizada, chamada de água líquida comprimida. Fizemos então, após a diminuição da pressão, a água se tornou saturada e nós entramos então na região de mudança de fase, onde
os primeiros, onde as bolhas, né, ou a fase gasosa aparece no sistema. Até a gente chegar no ponto 4, onde todo o líquido foi evaporado e nós temos uma condição de vapor saturado. Se a gente continuar a retirar os pesos, então o sistema, a pressão volta a cair, seguindo essa linha tracejada que está aqui. O sistema então se torna um vapor superaquecido. Então o sistema passa de líquido comprimido para mistura saturada e vapor superaquecido. Entre os dois estados intermediários, que seria de líquido saturado e vapor saturado. Se nós analisarmos com cuidado o diagrama PV ou o diagrama TV, a gente vai ver que, se considerarmos esse ponto do sistema, digamos que a gente esteja trabalhando a pressão de um ATM, ou aproximadamente 100 kPa. Nessa condição, nós temos então 100 ATMs e um determinado volume específico do líquido saturado que está apresentado aqui. Agora, suponha que nós vaporizemos esse sistema, de modo que no estado final temos apenas vapor saturado. O vapor saturado tem um determinado volume específico, VV, dado aqui. Se a gente considerar propriedades como temperatura e pressão, perceba que aqui a pressão é 100 kPa e aqui a pressão é 100 kPa. Se fizermos esse experimento nessas condições, a gente vai ver que a temperatura nesse ponto é 100 graus Celsius e que a temperatura nesse ponto aqui também é 100 graus Celsius. Ou seja, nós temos para o ponto que eu vou dizer aqui, ponto 1, pressão de 100 kPa e temperatura de 100 graus Celsius, e o ponto 2, pressão de 100 kPa e temperatura de 100 graus Celsius. Só que esses estados são completamente diferentes. Nessa situação, nós temos apenas gás ou vapor no sistema. Por outro lado, nessa situação, nós temos apenas líquido. Ou seja, nós temos as mesmas propriedades termodinâmicas para estados completamente diferentes. Tem alguma coisa errada aí. Então, aqui a gente já percebe que eu preciso de mais informação no sistema. Se eu não conseguir visualizar isso através de uma vidraça, de uma janela transparente para o sistema, eu não vou saber se eu estou numa condição de líquido saturado ou uma condição de vapor. Desse modo, eu preciso de outras propriedades que podem ser utilizadas para quantificar em que estado específico nós estamos. E esse é justamente onde entra a definição da propriedade chamada de título. O título é simplesmente a razão entre a massa do vapor do sistema e a massa total. Isso significa que, quando nós estamos numa condição de líquido saturado, nesse ponto aqui, a massa de vapor ela é igual a zero. Isso significa que o título é zero. Quando nós estamos numa condição de vapor saturado, a massa do vapor do sistema é exatamente igual à massa total do sistema. Não existe líquido. Isso significa que o título, então, é igual a 1. Então, agora, além de pressão e temperatura, veja que o título lhe permite quantificar, me permite dizer o quanto de vapor existe no sistema, identificando cada um dos pontos que está sob essa linha mais grossa. Isso significa que eu consigo descrever o sistema termodinâmico de modo preciso, sabendo quando nós estamos numa fase que contém mais líquido e quando nós estamos numa fase que contém mais vapor no sistema. Então isso é feito por essa propriedade chamada de título. Como nós podemos escrever as propriedades associadas a uma determinada mistura? Percebam, então, como o título ele é importante, isso significa que
nós precisamos escrever as propriedades em função do título. Podemos fazer isso para o volume, por exemplo. Então, o volume total de um sistema ele é sempre considerado em termos do volume do líquido mais o volume do vapor do sistema. Então, nós temos o seguinte, isso significa que volume igual a volume do líquido mais vapor do sistema, volume do vapor do sistema, e que se a gente usar o conceito de volume específico, nós podemos escrever isso como massa vezes o volume específico igual a massa do líquido mais massa do vapor, volume do vapor, dessa forma que está apresentada aqui. Podemos passar dividindo a massa ou dividir ambos os membros dessa equação pela massa. Então temos que isso é massa do líquido sobre a massa total, vezes o volume específico, mais massa de vapor sobre a massa total, vezes o volume específico do vapor do sistema, do vapor saturado especificamente. Essa quantidade nós já definimos, isso é o título, e fica faltando essa quantidade aqui, olha, massa de líquido sobre a massa total. Então isso seria a fração de líquido no sistema, ou, se a gente quisesse definir, a gente poderia definir um título para o líquido. Mas não precisamos, basta a gente lembrar dessa relação aqui, olha, que massa é igual a massa do líquido mais massa do vapor. Se nós dividirmos ambos os lados pela massa, nós teremos então aqui 1, massa do líquido sobre massa total, mais a massa do vapor sobre massa total. Isso aqui é o título, logo nós podemos escrever a massa do líquido sobre a massa total como sendo 1 menos o título. Então a gente não precisa incluir outra propriedade no sistema, a gente pode continuar apenas com o título associado à massa do vapor no sistema. Dessa forma, o volume de uma mistura passa a ser escrita como 1 menos o título vezes o volume específico do líquido saturado, mais o título, vezes o volume específico do vapor saturado. Essa relação é uma relação importante para nós, que a gente vai usar em vários momentos, quando estiver trabalhando com misturas. Então vamos deixar aqui marcada, porque realmente ela é uma equação importante para nós. Ok, uma outra forma de escrever isso seria assim. Então, VL menos x VL mais x VV. Posso isolar aqui o título de outra forma, escrever isso como sendo volume específico do líquido saturado, mais o título, volume do vapor saturado, menos o volume do líquido saturado. Essa relação aqui é comumente escrita como Vzinho LV. Então, de maneira equivalente. Por que a gente faz isso? Para compactar um pouco as equações. Então, a gente pode escrever isso como sendo XVLV. Que a gente acaba utilizando com frequência. Note que nós podemos fazer a mesma coisa para outras propriedades. Por exemplo, podemos fazer isso para a energia interna de um sistema. A energia interna, ela é a energia do líquido mais a energia do vapor do sistema. Então, com isso, eu gostaria que vocês mostrassem que, partindo dessa relação de energia total, a energia interna específica associada a uma mistura, ela também pode ser escrita como sendo 1 menos o título, vezes a energia interna associada ao líquido saturado, mais a energia interna mais o título, vezes a energia interna específica associada ao vapor saturado. E a gente pode fazer isso também para outras propriedades, como para a entalpia. Então essa é uma relação bastante útil quando nós estamos trabalhando com tabelas termodinâmicas, como a gente vai ver nas próximas aulas. Notem que
essa relação apresentada aqui, ela, em termos do título, ela representa uma média ponderada. Então, o que faz bastante sentido, porque quando nós estamos trabalhando com uma mistura, parte do sistema é composto por vapor e parte do sistema é composto por líquido. Então, as propriedades ficam escritas como uma média ponderada em termos do título do sistema. Olha aqui, então, volume total, o volume específico, ele é ponderado de acordo com a massa de vapor do sistema. Quando nós estivermos trabalhando com uma condição que só existe vapor no sistema, então, se existe só vapor no sistema, o título vai ser igual a 1. Se o título vai ser igual a 1, então 1 menos 1, esse termo vai embora, e o volume específico fica igual a volume do vapor. Quando nós temos título igual a 0, ou seja, apenas líquido no sistema, olha, isso fica x igual a 0, x igual a 0, então o volume do sistema, o volume específico, é apenas representado pelo volume do líquido saturado. Então é uma média ponderada entre propriedades. Quando nós falamos energia, é uma média ponderada entre energias, dependendo da quantidade de massa que nós temos no sistema. Algo importante que nós precisamos sempre ter em mente é que o título ele se baseia na massa de vapor do sistema. Isso é completamente diferente de falar em volume, em uma relação entre volume de vapor e o volume total do sistema. Tomem cuidado com isso. Né? Notem que a massa, não importa se eu aquecê-la ou resfriá-la, a massa é uma quantidade fixa. Se nós estamos trabalhando com um sistema fechado, massa é fixa. Porém, se eu aquecer 1 kg de água, esse quilograma de água pode mudar de fase e ser encontrado, então, com um volume 1000 vezes maior do que numa condição de estado líquido. Então, isso significa que, embora a massa seja exatamente a mesma, o volume é muito maior num estado do que no outro. Dessa forma, quando nós falamos em título, nós falamos em relação entre massas, não em relação entre volumes. Uma propriedade bastante útil, especialmente quando nós estamos trabalhando com transferências de massa em volumes de controle, em sistemas abertos, como nós vamos ver nas próximas aulas, é a entalpia. A entalpia é uma propriedade combinada. Ela considera a soma entre a energia interna do sistema e um termo PV, como está mostrado aqui. É medida em joules. Se nós dividirmos ambos os dados pela massa, nós teremos então a entalpia por unidade de massa, ou Hzinho. Dessa forma, o Hzinho é igual a Uzinho mais PVzinho. Vejam que essa relação ela é especialmente importante quando nós temos processos onde há simultaneamente variação de energia interna no sistema e variação de volume e pressão. Isso é particularmente útil, então, como nós mencionamos, quando nós temos volumes de controle, onde o sistema ele pode entrar a uma determinada energia, pressão e volume, e sair com outra energia, com outra pressão e com outro volume. Então existe uma variação de entalpia associada à passagem do fluido pelo volume de controle. É algo que nós vamos estudar mais para frente. Quando trabalhamos com propriedades por unidade de massa, nesse caso específico é uma forma de energia, então é joule por quilograma, entalpia por unidade de massa, joule por quilograma. Quando falamos de título associado a diferentes propriedades, note que nós podemos fazer uma interpretação geométrica dessa propriedade termodinâmica. Se nós estamos trabalhando com um diagrama PV ou TV, veja que nós temos essa característica básica. Essa linha, até esse ponto aqui, ela representa estados de líquido saturado. A partir desse ponto, nessa região, nós temos o estado de vapor saturado. Aqui em cima, como nós vimos, é o ponto crítico. É o ponto que define a partir de qual pressão ou temperatura nós teremos um processo de coexistência, um sistema que apresenta fases coexistindo em equilíbrio. Se a gente analisar esses segmentos de reta, considerar o segmento de reta AC como um segmento que passa do líquido saturado para o vapor saturado,
nós podemos enxergar o título como sendo uma relação entre o comprimento AB, que está apresentado aqui, e o comprimento AC. Note que quando nós estamos trabalhando com o diagrama PV, aqui nós temos o volume específico do líquido saturado, aqui nós temos o volume específico do vapor saturado, e intermediário esses dois pontos nós temos qualquer volume. Então, se a gente analisar o comprimento desse segmento de reta AB, o comprimento do segmento de reta é o volume menos o volume do líquido saturado. Se nós dividirmos o volume menos esse termo, né, esse segmento de reta AB sobre o segmento AC, nós então definimos o conceito de título. Lembrando que esse VLV ele é o volume do vapor saturado menos o volume do líquido saturado, justamente o comprimento AC. O mesmo vale quando nós estamos trabalhando com outras propriedades, como energia interna, como entalpia. Podemos sempre observar, podemos sempre fornecer uma interpretação geométrica do título, então com base nos diagramas de propriedades que a gente utiliza, em particular diagrama pressão-volume, temperatura-volume. Bem, é isso aí, pessoal. Na próxima aula nós faremos alguns exercícios considerando o uso de diagramas de propriedades. Tá ok? Então a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.